Agora nós vamos ao Rio de Janeiro. As fortes chuvas voltaram a castigar o estado neste sábado por volta das 9 horas da noite. Toda a capital fluminense e também parte da região metropolitana entraram em estágio de atenção para alagamentos. Quem está conosco é o Rodrigo Viga. Viga, São Gonçalo, de fato, aí foi uma das áreas mais afetadas pelos temporais. Muito bom dia, prazer tê-lo conosco aqui, Viga. É um prazer todo meu estar com você, Cocalina, envergando, empunhando o microfone da Jovem Pan há 25 anos. Bom dia para você, para o nosso ouvinte, espectador internauta da Jovem Pan. A gente está aqui em frente a um canal que talvez represente bem o que foi essa chuva das últimas horas. Ele subiu bastante o nível e essa água aqui não é limpa, é bem verdade, é uma água poluída de um canal que tem rede de esgotos aqui de prédios da região, mas o fato é que essa coloração barrenta denota bastante, viu que tivemos deslocamentos de terra em várias regiões da cidade do Rio de Janeiro e também do Grande Rio. Chuva aqui virou sinônimo de preocupação, choveu bastante, já começou a chover no fim da tarde deste sábado, e a chuva perdurou durante toda a noite, início da madrugada. Nós temos imagens aí que mostram bem claramente pessoas que ficaram literalmente ilhadas. São Gonçalo, cidade da região metropolitana, foi uma das mais acometidas, mais afetadas por esse temporal, por essa chuva forte das últimas horas, que também atingiu aqui a capital. Por conta disso, a cidade do Rio de Janeiro entrou em estágio de atenção, que é o nível 3, numa escala que vai de 1 a 5. Pior do que isso, mais grave do que isso, só o estágio 4, que é o estágio de alerta, e o estágio 5, que é o estágio de crise. Segundo informações que vêm de bombeiros e defesa civil, muito trabalho nas últimas horas, aquelas ocorrências de sempre, acidentes de trânsito, quedas de árvores, mas por enquanto, essa informação de manhã, por enquanto, não houve registros de vítimas totais, ou seja, de óbitos por conta do temporal das últimas horas. A prefeitura já tinha emitido um alerta aos moradores do Rio de Janeiro, dando conta de que rios poderiam transbordar, ruas e avenidas poderiam se transformar em rios, literalmente, a céu aberto, e que a população, principalmente aquela que vive em local de risco, deveria se precaver, deveria se prevenir por conta dessa pancada de chuva. Diga-se de passagem, a prefeitura está alertando que outra chuva desse diapasão, desse nível, desse volume, está programada para acontecer novamente neste domingo, provavelmente na virada entre o fim da tarde e o início da noite. O tempo está fechado, está feio aqui no Rio de Janeiro. O casaco não é nem pela temperatura, é mais uma proteção contra os pingos de chuva que começam a cair aqui e acolá. É uma ação preventiva, né, de repórter que está há muito tempo na rua, né, meu caro Marcelo, ouvinte, espectadores e internautas da Jovem Pan, mas aqui na capital choveu bastante, especialmente na Zona Oeste, Barra da Tijuca, Recreio dos Bandeirantes, Guaratiba, Vargem Grande, adjacência, e também na Zona Norte da capital, Tijuca, Saúde, São Cristóvão e também adjacências. O pessoal tem que ficar atento porque a chuva veio com força essa semana e na última terça-feira tivemos uma pancada que atingiu todo o estado e infelizmente vitimou 7 pessoas na ocasião, viu, Tiago, meu caro Marcelo? Sem dúvida, né, Viga? A gente, todo ano é a mesma história, né, Viga? Às vezes mais grave, menos grave, mas o fato é que, historicamente, a gente sabe que chove em janeiro, o brasileiro paga imposto para tudo, aí quando tem aquela tragédia, não, a gente vai liberar recursos, a gente vai fazer uma averiguação, quer dizer, é sempre a mesma situação, não existe obra que é feita que possa trazer aí um alívio para as pessoas que pagam tantos impostos e muitas vidas, infelizmente, são perdidas. O ano passado foi São Paulo, Rio, Minas, Bahia, ou seja, às vezes muda o estado, agora o sul, mas a realidade é sempre a mesma, infelizmente, né, Viga? Exatamente. E com as mudanças climáticas, né, Marcelo, fica até mais difícil de você tentar, de certa forma, mapear, fazer um prognóstico. Olha, vamos fazer uma obra de tanto a tanto, porque a partir daquela data começa a estação chuvosa. Enfim, as chuvas demoraram a chegar ao Rio de Janeiro nesse começo de 2023, mas quando vieram com força. A gente tem um legado de aprendizado aqui no Rio de Janeiro por conta dessas tragédias, foram várias que você citou e mencionou por conta da chuva. Nós tivemos Petrópolis recentemente, você lembra, né, Marcelo? 20 espectadores e internautas da Jovem Pan, foram dezenas de mortes na cidade da região serrana. Algumas medidas preventivas começaram a ser adotadas. Eu acho que talvez a principal delas, além da comunicação, que está mais eficiente, através de ferramentas digitais,
talvez essas sirenes de alerta que têm sido instaladas e foram instaladas aqui no Rio de Janeiro em quase 200 comunidades têm surtido um enorme efeito, porque toda vez que o núcleo de chuva se aproxima da cidade do Rio de Janeiro e a chuva começa a cair, essas sirenes em locais mais delicados, com um índice pluviométrico mais elevado, começam a tocar, começam a soar, chamando a atenção desses moradores que vivem em encostas, em áreas de risco, para deixarem as suas residências e irem para locais mais seguros. Lembrando, como eu disse, essa semana foram 7 vítimas fatais por conta da chuva da última terça-feira que atingiu Rio de Janeiro, região metropolitana, Baixada Fluminense, quase que o estado de uma maneira geral. Agora, as tragédias continuam acontecendo. Uma criança de 2 anos morreu no deslizamento de terra na Tijuca, na Zona Norte. Um idoso de 82 anos morreu em outro deslizamento, ficou sob escombros e não resistiu, no bairro do Catete, na Zona Sul da capital. E tem também aquelas fatalidades próprias de períodos de chuva, de temporais, pessoas que acabaram entrando em rios, em valas que se transformaram em rios e acabaram morrendo afogados, e sem falar num jovem que morreu atingido por um raio em Saquarema, na região dos lagos do Rio de Janeiro. Todo cuidado é pouco, porque esse período realmente é delicado e o solo, desde terça-feira, está bastante encharcado, está pesado, então o risco de deslizamento em algumas localidades e regiões do Rio de Janeiro, esse risco se torna muito mais elevado, viu, Marcelo? Sem dúvida, daqui a pouco o Rodrigo Viga retorna conosco. Valeu, Viga! E agora eu quero permanecer nesse assunto para chamar o Roberto Mota para comentar conosco. Mota, que também está no Rio de Janeiro. É sempre a mesma história, né, Mota? Marcelo, isso é resultado de alguns fatores, né? No Rio de Janeiro, a geografia não colabora. O Rio é uma cidade cercada de morros, de montanhas por todos os lados. As chuvas de verão, como você mesmo disse, não são uma novidade. Esse ano está fazendo um calor muito grande nas 2 últimas semanas. Há dias que é quase impossível você sair pelas ruas do Rio, tamanho que é o calor do Rio. E a cidade, o estado, tem, sim, um aparato razoável, bem preparado de controle da situação, de socorro a pessoas afetadas. A cidade tem um sistema de alerta que avisa com bastante antecedência, está vindo uma chuva forte por aí. Mas uma coisa que é importante as pessoas saberem, há certos volumes de chuva que são imprevisíveis e não há nada que se possa fazer. Isso acontece, inclusive, no exterior. Toda hora a gente vê notícias de chuvas fortes em vários locais, inclusive países desenvolvidos, como os Estados Unidos, e a chuva é tão forte que não há o que fazer a não ser socorrer as pessoas. Isso é uma questão estatística, isso não tem nada a ver com as tais mudanças climáticas, né? Isso é uma coisa que a gente estuda na escola de engenharia, quando você estuda, por exemplo, a construção de estradas, e você tem lá umas tabelas que mostram que a cada 10 anos vai ocorrer uma chuva de tal intensidade, a cada 50 anos vai ocorrer uma chuva de intensidade maior, e tem um determinado volume de chuva que acontece a cada 100 anos, por exemplo. Não há o que fazer, não há obra no mundo que consiga proteger uma cidade desse tipo de chuva. E para complicar, né, o Brasil, todos os países em desenvolvimento, têm pessoas que vivem em locais impróprios, né, onde aumenta muito a probabilidade de acontecerem vítimas, das pessoas serem vítimas dessa chuva, porque acontecem deslizamentos. Mas a questão central é a força da natureza. Não há como prever, e a partir de um determinado volume não há nenhum tipo de proteção que possa ser feito. O que se pode fazer é depois prestar assistência e socorro.